Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Psicologia IA Positiva, um local onde a gente compartilha experiências relacionadas a comportamentos humanos, psicologia, inteligência artificial ou qualquer coisa que porventura possa te apoiar em algum sentido, você testar na sua vida e ver se ajuda a ser viver um cadinho mais leve, um cadinho melhor, né? Viver um pouquinho mais feliz, por que não dizer com bem-estar e assim por diante. E hoje nós vamos falar de algumas ferramentas poderosas que nós mesmos humanos criamos, e que às vezes é até contraintuitivo a gente pensar que essas ferramentas podem nos ajudar a nos tornarmos mais humanos. Hoje, então, vamos levar essa pergunta a um outro nível, a um outro patamar, trocando ideia a respeito de psicologia, neurociência, inteligência artificial e, por que não dizer, física quântica. Você pode até ficar pensando, Jesus Cristo, será que isso é ficção científica? Mas a pessoa que eu estou aqui hoje como convidado vive essa fronteira, porque ele é um pesquisador, professor, pós-doutor em psicologia social e é um explorador de temas relacionados à área cibernética e desenvolvimento humano. Ele se dedica a criar pontes para fazer com que as relações entre as pessoas e a educação e o crescimento emocional e cognitivo possam fluir. Eu tenho aqui a honra de conversar com o meu querido professor, doutor Tiago Lopes de Oliveira. Seja muito bem-vindo, meu querido amigo. Dani, ó, já comecei mal aqui com o telefone tocando. Eu é que agradeço, tá, o convite e para mim vai ser uma boa oportunidade de dialogar sobre um tema que penso ser o tema do momento, não só inteligência artificial, mas inteligência artificial no campo da saúde mental. Maravilha. Ô, Tiago, conta quem é você. Nada e ninguém melhor para falar quem é você do que você mesmo, né? Ah, ó, não sei, acho que vai ser um pouco enviesada a minha perspectiva sobre mim, né? Mas vamos lá. Eu acho que eu sou um curioso, sabe, Dani? Alguém que não cansa de aprender coisa nova e de insistir na máxima do tudo que sei é que nada sei, né? E acho que a minha conexão com a questão da inteligência artificial tem muito mais a ver com as perguntas que a gente pode fazer a ela do que com as respostas que ela nos fornece. Maravilha, maravilha. É, e para começar aqui o nosso aquecimento, né? Quando eu olho tanto para as aulas que você já me proporcionou na faculdade, para o seu LinkedIn, para as coisas que você publica, eu vejo que você transita por mundos como a psique humana, algoritmo, os mistérios do universo quântico. E vamos pensar e buscar aqui imaginar. Se a IA fosse uma conversa entre duas pessoas famosas aí da história, quem seriam essas pessoas e sobre o que elas estariam falando? Vamos lá, ó, uma pergunta interessante, né? Imaginar é sempre uma coisa boa, é importante, que a gente esquece de fazer às vezes, né? Olha, o que me ocorre aqui, não sei, né? Tantos episódios aqui desse podcast, não sei se alguém já respondeu essa pergunta da mesma forma que eu vou responder. Eu diria que é uma troca de cartas, inclusive que já ocorreu de verdade, né? Entre o Freud e o Einstein. E a temática que acho que tem a ver com as teorias, né, desses dois grandes pensadores, é, é como fazer o bem ou o mal usando a mesma teoria, o mesmo instrumento. Né? Tanto Einstein quanto Freud
tiveram as suas teorias apropriadas, né, por pessoas que, enfim, queriam deixar o mundo mais justo e menos desigual, mas também 2 teorias que, podem ser acionadas, né, para controle, administração, manipulação e até a própria guerra. Agora quem decide é quem está ali, pilotando a nave, vamos pensar assim, né, a teoria por si só, ela não é nem boa e nem ruim, agora o modo como a gente vai utilizá-la, aí sim. E aí acho que essa é uma questão, importante quando o assunto é inteligência artificial. Adorei. Você sabe que quando lançaram uma ferramenta chamada Studio DID, que ele faz vídeos a partir de fotos com scripts de fala, eu criei um vídeo de brincadeira polêmico. É claro que eu induzi a IA a criar isso de um jeito polêmico, propositalmente dizendo, onde eu propus uma conversa entre o Freud e o Martin Seligman da psicologia positiva. E eu fiz uma brincadeira forçando a IA a criar um diálogo entre os dois, dizendo que o Freud estava admirando o Martin Seligman por sua criação que ia ao encontro de olhar virtudes e forças, e não a olhar para o lado de questões relacionadas à ansiedade, a disfunções, a problemas e coisas do gênero, né? E aí eu criei uma brincadeira que foi um diálogo onde eu peguei uma foto do Freud e uma foto do Seligman, onde uma hora aparecia um, uma outra hora aparecia outro, falando, né? Esse diálogo controverso e de brincadeira, que vai até ao encontro do que você comentou. O instrumento em si, se a gente for observar, de certa forma, ele é neutro. A sua aplicação que o torna bom ou mal, né? Conforme o resultado que se atinge a partir dessa questão, né? Adorei essa metáfora, analogia que você trouxe aí também. E indo ao encontro da sua multidisciplinaridade, meu amigo. Você tem pós-doutorado em psicologia social, interesses explícitos de cibernética, IA, tecnologia, dentre outros. Quando que deu esse estalo de você unir lado humano e lado máquina? Vamos lá, Dani, ó, assim, eu sou psicólogo de formação, educador e cada dia me convenço que a tarefa de cuidar ou a tarefa de ensinar, ela é muito complexa. E como as pessoas e as próprias condições onde o cuidado e a aprendizagem acontece são muito diversas, é preciso que você também esteja aberto a essa diversidade, né? O que me leva a essas áreas diferentes do conhecimento, né? Muitas vezes até bem distantes uma das outras, são os problemas com os quais eu me deparo na minha vida cotidiana, né? Tanto profissional quanto pessoal. Para mim é muito difícil aceitar a ideia de que com uma teoria ou com uma área do conhecimento eu vou ser capaz de entender pessoas e, quem sabe, poder ajudar essas pessoas a encontrar, enfim, as melhores formas de tomar decisão na vida, né? Então, a multidisciplinaridade é, na verdade, uma exigência da própria realidade e não uma escolha que eu faço porque, enfim, gosto, de transitar entre diferentes saberes. Não, a realidade impõe que você se abra e esteja disposto a circular em territórios que muitas vezes, por vontade própria, você não escolheria estar. No entanto, no compromisso, né, ético de sempre tentar, da melhor forma, ajudar aquela pessoa que está precisando, eu vou sem medo, né? Sem medo de ser feliz e sem escutar
pessoas que ainda insistem em dizer que teoria A não se mistura com teoria B, né, o que para mim tem a ver apenas com, marketing, disputa de mercado e não com ciência ou conhecimento de verdade. Essa sua resposta, de certa maneira, ela tangencia a minha próxima pergunta para ti, mas apesar de tangenciar, de repente você pode fazer um aprofundamento nessa outra questão. Quando a gente pensa, e a gente fala muito disso, dependendo da linha teórica, claro, da psicologia, uma palavra que muitas vezes é usada e até no mundo do marketing ela virou um buzzword, uma palavra muito falada e muitas vezes até distorcida, é propósito. Você tem um propósito declarado nas suas redes sociais de promover o crescimento emocional e cognitivo e ser um catalisador para mudanças mais perenes, mais duradouras. E para mim isso é muito forte e profundo, né? Porque essa missão é tão vital para você e quais são os principais motivadores que te levam a olhar esse caminho para gerar um impacto social, sendo que você fez até um pós-doutorado em psicologia social? Daniel, vamos lá, o propósito é a chama, entende? Sem ele você pode ter a ferramenta que for, que não vai ter vontade de movimentá-la, né. O propósito para mim é o tanque cheio de combustível, né, ainda que você não tenha o mapa, você tem ali, a chance, inclusive, de pegar o caminho errado para depois encontrar o caminho certo, porque está cheio de energia, né. Agora o contrário não adianta, você tem o mapa, o tanque vazio, você vai ficar, aonde você está, né. Eu costumo também, dizer que aquilo que tento fazer pelos outros são coisas que fizeram por mim, que eu vi outras pessoas fazerem e que me faz acreditar que sim, é possível, né, você alinhar, uma trajetória que, enfim, tem a ver com os seus próprios interesses, mas também tem a ver com, os interesses das outras pessoas e o interesse, da sociedade em geral, né. Eu acredito sim, Dani, que é possível que a gente, enfim, do nosso lugar, do nosso jeitinho, faça coisas que, consigam tocar pessoas, né, e também despertar nelas, né, o próprio propósito, eh, mas também, sorrir, tranquilizar, fazer acreditar, imaginar, sonhar, né, e quando a gente é capaz de fazer tudo isso, os caminhos eles aparecem, né. A analogia que eu faço, eu não sei se você é dessa época. É sim, ó, tem um filme do Indiana Jones. Ó, quem nunca viu Indiana Jones, vai lá pesquisar, Tem que ver, tem que ver. quem é esse senhor. Tem um dos episódios, né, que ele tá indo atrás do cálice sagrado, e ele chega num lugar que tem um abismo, e ele não vê a ponte. No entanto, ele pega ali um pouquinho de areia, né, e joga no ar, porque, enfim, ele lembra de uma passagem, né, quem acredita, eu vejo um pouco desse jeito, né, os caminhos eles estão aí, eles só precisam ser vistos, e acho que, o meu propósito, na verdade, não caminhar com as pessoas, mas quem sabe, poder ajudá-las a enxergar os caminhos. Agora, qual caminho ela vai seguir, aí é com ela mesma, né, cada um é que sabe melhor da própria vida. Talvez ser um pouco do papel do vento que direcionaria para gerar uma luz. Isso, pode ser,
A natureza é sempre uma analogia, muito poderosa, né, olho muito para ela também, né, tô aqui focado nas máquinas, mas rodeado de plantas. Adorei, focado nas máquinas, mas rodeado de plantas. Maravilhoso, maravilhoso. E pegando até o gancho do que você falou das máquinas. Recentemente você compartilhou algo relacionado a uma reflexão importante da APA, da American Psychology Association, que é a maior referência no mundo na área da psicologia, né? É a Associação Americana de Psicologia, falando sobre o papel da IA na saúde mental. Que na prática, como eu gostaria de saber como que você vê a IA muito mais como aliada do que uma substituta no cuidado terapêutico. E como que você poderia dar uns exemplos, principalmente para quem é da área ou para quem não é da área e é leigo e fica com medo dessa intersecção. Até porque recentemente eu li uma matéria falando de pacientes ou clientes, dependendo da linha teórica da psicologia, dizendo que estavam horrorizados por verem que seus terapeutas estavam usando a IA, sem ter dito para eles que eles estavam usando a IA para apoiar em algum aspecto. Quais são suas perspectivas e coisas que você pode compartilhar com quem está nos vendo e ouvindo aqui? Vini, ó, vamos lá. Em primeiro lugar, acho que devemos levar a sério aí, a mensagem, né, da Associação de Psicologia Americana, aonde ela, coloca que nada substitui a pessoa psicóloga. No entanto, pode, se aliar, somar forças, né, muito antes dos terapeutas, né, não tenho nem o que eu sempre penso, né, Dani, assim, o que leva as pessoas a fazerem o que fazem, entende? E para mim a culpa é isso, tá, não a atitude em si. No entanto, não acho, bacana, né, você utilizar um recurso sem que isso esteja, anunciado, tá? Muito antes dos terapeutas, ficarem aqui pedindo dicas para o chat, sem contar para os seus pacientes, um monte de carta de amor foi escrita, entende? Relatórios, trabalhos, né? Então, a minha questão nunca foi usar ou não, mas, dizer o não que usou, como usou, por qual razão usou, e enfim, eh, o que, torna ou quais são as diferenças, né, desse produto ou desse resultado final que você atinge, utilizando, mecanismos, enfim, legítimos que estão aí, à venda, entende? Então não há razão para temer. Agora há razão para temer quem usa, querendo esconder que usou. Mas aí é um problema muito antigo, né, que agora se expressa, no uso das inteligências artificiais. Mas é uma questão, é, Ética, exato, né. Na verdade transparência. isso, exato, tá. Eu incentivo os alunos que usem, contanto que me contem. Agora, se entregar lá o relatório, que eu acho que foi o Skinner que escreveu, aí eu vou lá perguntar: "Não, eu fiz sozinho", aí o problema não é a inteligência artificial, entende? O problema é a atitude, enfim, aquilo que está fazendo, aquela pessoa ter essa atitude, né. Agora, ó, como que eu uso, tá, Dani? Sim. Vamos lá. Criando, instrumentos de mensuração das movimentações, das questões, psicológicas, e sociais da pessoa. Tá? Eu crio escalas customizadas que me permitem perceber, enfim, as oscilações, né? Principalmente daquilo que a pessoa traz como queixa, como demanda, tá? Crio ferramentas terapêuticas personalizadas, entende? Para trabalhar questões bem específicas da vida das pessoas.
faço isso lá na faculdade, tá? É o maior sucesso. A gente tem bons resultados. Às vezes a ferramenta é tão bem feita que os estagiários dizem que nem precisariam estar lá, bastava colocar em cima da mesa, a pessoa lia a instrução, interagia, enfim, com aquilo que estava sendo proposto e já, de certa forma, sentiria, né, o efeito terapêutico. Uso também para fazer coisas que os psicólogos, depois que se formam, deixam de fazer, relatórios, entende? Os relatórios, eles são uma fonte de dados riquíssimas e a inteligência artificial ajuda a gente a trabalhar as informações dos relatórios. Outra coisa que faço, Dani, que o pessoal tem gostado, são imagens psíquicas. Então você contou para mim o seu problema e eu mostro para você uma imagem desse problema. E é um jeito de você poder pensar a questão e até mesmo aprender, tomar consciência de uma forma esteticamente diferente. E isso mobiliza as pessoas. E então, vira e mexe na proposta do plano terapêutico, né, no início das jornadas que as pessoas fazem comigo, eu sempre mando. Agora, dependendo de como foi a sessão, quando termina, eu faço um desenho, uma imagem daquilo que, enfim, pareceu ser o tema central da conversa naquele dia. E mando para as pessoas, né? E elas respondem muito bem, se sentem aliviadas, né? Sentem que tem. Poxa, agora eu estou enxergando qual é o meu problema, entende? E essa é uma premissa científica antiga, né? O que eu vejo diante de mim, eu controlo melhor do que aquilo que está dentro, né? Então, a inteligência artificial ela serve para fazer essa transposição do mundo interno para o mundo externo, que é o propósito da cibernética, né? Ou seja, pegue a sua ideia e transforme numa coisa que seja boa, útil e que vá fazer bem para as pessoas, né? É sair do abstrato e trazer para algo mais tangível que, através dessa visualização ou consciência, permite com que se tenha mais poder de realização em cima das coisas, né? Falou e disse, é isso mesmo, entende? Que é que eu diria que é uma dificuldade do psicólogo, Uhum. justamente concretizar ou objetivar, enfim, aquilo que ele está vendo acontecer. Mas o paciente, nem sempre, né? É muito comum a queixa das pessoas de que, eu fui no psicólogo lá 1 ano, mas eu não sei muito bem o que aconteceu, né? Tem que mostrar, igual o médico mostra, igual, enfim, o arquiteto mostra, tem como, né? E a inteligência artificial, ela é uma bela de uma ferramenta para criar evidências para tal psicologia, enfim, que é acusada de não ser científica, mas por quem não entende dela. É engraçado, sabe? Você até trazer esse tema, porque isso para mim me remete a uma das maiores dores de comunicação no geral entre os seres humanos. Porque uma coisa sou eu receber o dado, a informação, outra coisa sou eu interpretá-lo e compreendê-lo, e outra coisa sou eu ter a capacidade de fazer a devolutiva para quem vai receber o feedback, o retorno, de um jeito que esse outro compreenda, né? E você trouxe até duas palavrinhas aí que você falou assim, duas não, você falou transformar em objetivo. Eu vou adicionar a segunda que é o psicólogo trabalha com o subjetivo. Só que na minha percepção, o subjetivo ele se torna objetivo quando eu extraio de quem expressou aquela subjetividade de uma maneira literal, de uma maneira clara, né? É, Olha, e, Dani, e não é a gente está inventando a roda, tá? É justamente o que o Wundt tentou fazer no laboratório de psicologia, treinar pessoas para que ele conseguisse justamente aprender no mundo externo aquilo que nasce dentro das pessoas, né? ó, te me remeteu a lembrar de uma coisa que às vezes eu falo em mentorias que eu faço, que é o seguinte:
A gente, como ser humano, a gente tem diversas coisas, que nos impulsionam a nos comunicar bem e outras que nos afastam a nos comunicar bem. E aí eu brinco, né? Às vezes, eu adoro café. Sei que você gosta de café também. E às vezes uma pessoa vira assim para outra: Poxa, tia, eu tomei seu café, adorei seu café. Seu café é muito bom, cara. Isso é uma coisa extremamente subjetiva, mas eu posso transformá-la em objetiva. Aí você poderia me devolver a pergunta do tipo assim: Que bom, Dani, que você gostou do meu café. Quais são as características que o meu café tem que faz com que você diga que o meu café é bom para você? Aí eu posso pegar e dizer: seu café é quente, eu não gosto de café frio. O seu café, ele não é nem fraco nem forte, ele tem uma intensidade mediana. O seu café tem uma transparência onde ele não é nem escurão e nem muito clarinho. Você olha, ele tem uma cor meio caramelada. O sabor do seu café tem um gosto achocolatado, né? Eu tangibilizei algo que era um café bom para mim para algo que eu consiga fazer com que isso se torne descritivo e compreensivo para que você possa de uma nova maneira replicar aquele mesmo jeito de fazer aquele café. Exatamente, só que para isso você precisou fazer uma coisa que infelizmente está muito fora de moda, que é se interessar por aquilo que a pessoa tem a dizer da coisa que experimentou. Cada um só quer falar de si. No entanto, o exemplo que você dá mostra que o bom é o contrário. Conta aí para mim o que você está pensando, o que você sentiu, para eu entender, né? É isso aí, muito legal. E agora desviando um pouquinho, pensando no mundo ESG, que é uma siglinha da moda aí, né? Environmental, que é o ambiente, social, que é o lado social. Aliás, eu até brinco, né, com as pessoas, né? Nesse exato momento, o meu sócio do meu tempo é você, né? Literalmente dizendo, né? E o governamental, que são as questões de processos, governanças, etc. Quando eu olho para ti, e vejo que seus objetivos é levar a educação especializada ao máximo de pessoas, e eu vejo ao mesmo tempo uma crise, principalmente no Brasil, de saúde mental crescente, com ansiedade, dentre outras coisas. É, e eu vejo aí a inteligência artificial, até pegando os exemplos que você trouxe, e complementando com um dado que algumas empresas de inteligência artificial publicaram que um dos maiores usos da IA pelas pessoas é como uma ferramenta terapêutica. Que, de certa maneira, isso permite uma democratização e um acesso à saúde mental e autoconhecimento num país muito desigual como é o nosso. Na sua perspectiva, como que você enxerga essa possibilidade de acesso a uma ferramenta tão poderosa, mas ao mesmo tempo com baixa regulamentação ainda em função de seus criadores, né? Sem ter ali os que a gente chama de guardrails, né? Para poder proteger e que infelizmente pode induzir até as pessoas a um suicídio num pior caso, né? O que que você teria a dizer a respeito dessas questões, meu amigo? Daniel, vamos lá. Eh, Em primeiro lugar, eh, a gente não pode fechar os olhos para o que está acontecendo. Cada vez mais pessoas buscando a inteligência artificial como um recurso terapêutico com o propósito de obter bem-estar, tá? A culpa é das pessoas. Se eu prefiro conversar com o chat GPT e não com alguém, não é problema do chat. Ele está lá quietinho. A questão é o que aconteceu com as pessoas que elas preferem agora pedir conselhos ou conversar com um sistema digital, não humano, né? Tem humano por trás.
mas a interação ela dispensa o outro humano, né, porque enfim, há também essa questão, tem um humano lá, que é quem está ali, nesse caso, sofrendo, tentando encontrar novas formas, né, de enxergar uma mesma situação que ainda, o faz sofrer, né. Outra coisa, já que, há cada vez mais pessoas procurando a inteligência artificial para, de certo modo, fazer terapia, o papel dos psicólogos é ocupar esse campo e qualificar, enfim, essa relação com a ciência psicológica. Entendi. Porque se a gente simplesmente for contra e tirar o time de campo, a gente já perdeu por WO e será um risco muito grande para as pessoas, conversar com a inteligência artificial, querendo, enfim, que ela tenha um propósito terapêutico, se o propósito número um daquele sistema, por enquanto, é o mesmo de todas as empresas: lucrar, lucrar e lucrar, né. Agora, muito se fala, vamos pensar assim, dos erros, né, ou, das falhas, do sistema de inteligência artificial, quando ele é colocado nesse lugar, né, de conselheiro, de terapeuta, de oráculo. Pouco se fala dos erros e das falhas de um monte de psicólogos que, depois que se formam, não estudam mais, não buscam especializações e acham que, já tem tudo aquilo que precisam para estar diante de alguém sofrendo e ser capaz, enfim, de transformar, a dor em ganho, né. Acho que a tarefa é essa, né. Então, sou contra, tá. Enquanto não existir um sistema que seja, qualificado, certificado, testado e claro que não infalível, porque isso é impossível, né. É interessante o que eu percebo é assim, quem demoniza a IA, nessa questão aí, do bem-estar, tem uma ideia romântica de que o ser humano faz tudo certo e é perfeito. E eu falo: "Ó, tenho uma má notícia para você, tá? Nem o chat e nem o ser humano. Então vamos fazer o quê a partir daí, né?" Você trouxe algumas questões muito bacanas aí a respeito da responsabilidade, seja de quem usa, seja também a questão de responsabilidade do próprio profissional da área de psicologia continuar se atualizando e se posicionar ativamente perante esses contextos, né? E que não somos infalíveis, né? Também erramos, não é só. Aliás, a máquina erra porque ela foi criada a partir do próprio ser humano. Se nós temos a premissa de como na condição humana a gente erra, a máquina, como um fruto de algo que erra, ela herda a questão do errar também, né? É muito, muito, muito legal essa perspectiva e essa provocação, E errar é tudo de bom, entendeu, Dani? sem Contanto que dúvidas. você aprenda com erro. Isso. Aliás, na minha cabeça, a gente está aqui para aprender, literalmente dizendo. E parte do processo de aprendizado é errar. Aliás, olha que curioso, até me fez lembrar que na aula de ontem de inteligência artificial, lá na ESPM, quando eu expliquei uma coisa nova para os alunos, vários deles fizeram cara de ué, não estou entendendo nada. Aí eu brinquei com eles. Vocês estão confusos? Eu falei assim, que ótimo, é o primeiro passo do processo de aprendizagem, né? É confusão, porque você passou a perceber que tem um assunto que você nem sequer sabia que existia. Então, o primeiro passo natural é falar assim: caraca, eu nem sabia que não sabia e eu passei a saber que eu não sei. Então, vamos para a próxima etapa de se esforçar para desenvolver nossos conhecimentos, nossas habilidades e nossas atitudes com um porquê claro faz sentido eu desenvolver isso,
né? E indo ao encontro de um projeto bacana que você atua, que você faz parte importante, encabeça aí, que é o Anjo da Guarda, Saúde Mental Digital. Como que nasceu essa iniciativa? Quais são os desafios e que recompensas que isso traz em função até de usar tecnologia num contexto de tanta sensibilidade e humanidade? Conta pra gente um pouco disso, Ti, por favor. Vamos lá, Dani, ó, a Anjo da Guarda é uma startup, tá? Hoje nós temos uma empresa, ela surge de um encontro que acontece lá dentro da faculdade da FMU, tá? Entre eu, o Anderson, que foi meu estagiário lá durante os estágios clínicos, né? E a Yara que agora está no sexto semestre. É, eu e o Anderson, nós criávamos, antes da inteligência artificial, ferramentas terapêuticas customizadas lá para os pacientes, né? E a gente gostava, os pacientes gostavam. Quando ele se forma, a gente começa a trabalhar em um projeto de produzir um monte de ferramentas terapêuticas e deixar à disposição não só dos terapeutas, mas de pessoas que poderiam ter interesse em conseguir uma forma de explorar em si mesmo uma camada um pouco mais profunda, né, da existência, da personalidade. Estávamos trabalhando nesse projeto quando conheço Yara, né? Yara agora está no sexto semestre, mas eu a conheci no primeiro semestre. E ela é capelã da Polícia Militar. E no final de uma aula, ela vem contar para mim o trabalho bonito que faz ainda, né? E perguntou se eu poderia ajudar. Aí eu lembrei do que eu estava fazendo com o Anderson e falei: olha, Yara, eu consigo te ajudar, mas eu vou ter que chamar um amigo. Ela falou: demorou. Aí nós começamos a trabalhar essas ferramentas pensando nas dores, né, dos policiais, que são hoje as pessoas do grupo onde mais acontece suicídio, né? Então, um policial ele tem 6 vezes mais chance de cometer suicídio do que as outras pessoas, né? Há mais policiais que morrem porque tiram a própria vida do que combatendo o crime, né? Quando a gente foi olhar o problema, a gente viu que era urgente, né? Aí o que aconteceu? Lá na FMU, eles lançaram um programa de aceleração de empresas. Nós nos inscrevemos, fomos aceitos nesse programa de aceleração, né, de uma empresa chamada Amazonas Cap. Tivemos lá um conjunto de mentorias para começar o processo de transformar a nossa ideia em um produto. E aí a ideia que levamos já era produzir um aplicativo terapêutico que promove regulação emocional e equilíbrio do estresse, né? E aí uma tese, né? Que enfim é minha, né? Eu que tenho ali, enfim, a fundamentação científica que faz a gente acreditar que sim, é possível, tá? Que o smartphone não faça só mal às pessoas, faça bem também, né? Leva coisa boa e leva coisa ruim, como a gente estava falando lá no início, né? Aí nós tivemos assim um processo de excelência no programa de aceleração. Estamos ainda trabalhando duro nesse projeto, tá? Já fomos eleitos uma das 1.000 startups mais importantes do Brasil pelo Sebrae. Ficamos no top 1.000 do Prêmio Sebrae. Fomos agora há pouco a Florianópolis, no evento, né, no Summit, a convite do Sebrae, para poder fazer contatos. Temos na nossa equipe hoje, né, o Wagner, que foi um dos mentores na Amazonas Cap, agora ele é nosso sócio. Para você ter uma ideia, você é dessa época que eu sei, ele que inventou aquela propaganda, mas não é uma Brastemp. Ele está com a gente, ele acredita no nosso projeto. Estamos agora finalizando a participação num outro programa do Sebrae, o Start Digital. Dia 10 de outubro, que é o Dia Mundial da Saúde Mental, nós vamos participar de um campeonato na Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, levando o nosso case do uso de IA na saúde mental.
e estamos nos preparando para ver se dessa vez a gente ganha, entende? Então estamos trabalhando duro nessa missão, a missão de conseguir, desenvolver, e aí, é claro, do jeito certo, fundamentado cientificamente, e mandando para o mercado apenas algo que a gente vai ter condição de atestar a qualidade e de certificar a eficiência, né? Coisas que nem existem meios para fazer isso ainda. Para você ter uma ideia do pioneirismo, enfim, aquilo que vai precisar para dizer que o nosso sistema funciona ainda nem existe. A gente também está ajudando a construir esses parâmetros, né? Então, é uma jornada interessante, né? Me leva um pouco para o mundo dos negócios, mas na nossa empresa, né? Apesar de eu ser o CEO, eu gosto do lugar de cientista maluco. Aí é que eu desempenho bem. O resto eu passo para as outras pessoas. Que projeto lindo, Ti. Cara, incrível. Eu fiquei curioso e vou querer falar contigo mais a respeito disso depois, tá? Como sim, Dani. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Eu fiquei curioso para saber o que que é o indicador que vai validar se funcionou ou não e que vocês também vão precisar e estão desenvolvendo para isso. Ó, na verdade, assim, nós já temos muitas parcerias, né? Temos a parceria com o Sebrae, temos a parceria com o Instituto Capoc de Inovação Empresarial e a parceria com o Fórum Mundial de Neurotecnologia. Como é que a gente vai atestar? Colocando wearables que monitoram alterações neurotecnológicas enquanto a pessoa mexe no nosso aplicativo. Entendi. Entendi. Essa é a experiência que estamos caminhando para elaborar, pedindo recursos da FAPESP. Então, a ideia é porque é um sistema, tá, Dani? É um sistema que ele envolve poucas palavras, ele é simbológico, ele usa pensamento visual e não consciência. É um jeito novo de causar impacto psicológico relacionado ao bem-estar. Então, a ideia é justamente essa, né? Então, são aparelhos que monitoram em tempo real as alterações neurológicas e grupos de controle, né? Pessoas que vão mexer na nossa aplicação, pessoas que vão mexer em outras coisas e nós vamos comparar se as áreas do cérebro que são acionadas enquanto a pessoa mexe são aquelas relacionadas ao bem-estar, tá? De novo, né, trazer a evidência para a relação terapêutica e esse mesmo teste pode ser feito por psicólogos nas suas clínicas, contanto que eles tenham coragem. Muito legal, muito legal. Vou ter mesmo que marcar outra prosa contigo para aprofundar nisso, cara. E tem umas ideias aí que de repente a gente pode até colaborar mutuamente, né? Ô, Daniel, ó, falou a palavra que me conquista, colaborar. Eu tô pensando em levar a presidenta do Fórum Mundial de Neurotecnologia para dar uma palestra lá na FMU. Vou ver se ela aceitar, eu vou chamar você para ser o mediador lá, tá? Obrigado. E aí Valeu. vai ser uma conversa boa. Sem E dúvida. aí você já faz a ponte com ela também, tá? Fabiano Sim. Nascimento, Fórum Mundial de Neurotecnologia, o maior evento de neurotecnologia da América Latina. É uma mulher pesquisadora que se dedica a isso aqui que a gente está conversando também. Vai ser na FMU. Isso, na FMU Santa Amaro, ali no auditório. Eu tô combinando com a Bárbara, né, a data, tô combinando com a Fabiana. Quando tiver a data certa, eu consulto você para saber se você pode estar lá como mediador da mesa. Nossa, eu vou amar isso. Já tá feito Obrigado, o obrigado. convite. É isso aí, legal. Show de bola, show de bola. E meu querido, agora indo para um outro assunto que você também trabalha: física quântica. Parece algo do outro mundo, né? Vamos falar assim, né? E você, como é um cara cientista maluco, como você brincou, além de CEO, né? E psicólogo e professor, dentre outras coisas, como que você conseguiria explicar para leigos, e até para mim mesmo, que não manjo muito de física quântica, apesar de já ter lido um pouquinho só a respeito,
como que esses conceitos se entrelaçam com seus estudos sobre consciência, psicologia e até mesmo o desenvolvimento da IA? Cara, vamos lá, ó, o quântico, na verdade, é um novo jeito de você, olhar para a realidade, né. O quântico ele contempla, os opostos de uma mesma unidade, né, como o pensamento dialético, mas ele, contempla também, o meio do caminho, né. Para a minha experiência, principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento do aplicativo aí da Anjo da Guarda, tem a ver com, eh, a ideia de que a consciência não mora dentro da nossa cabeça, ela passa por aqui, entende? E e se a consciência ela não está, armazenada nas profundezas, enfim, da sua caixa craniana, você pode conectar ela com um aparelho exterior, tá? O anjo da guarda, para nós, é como se fosse um marca-passo psíquico. Só que como a mente está fora do corpo, o aparelho não precisa estar dentro também. Ele pode estar fora. Então ele se conecta ao seu campo psicológico, integra um novo elemento à sua consciência e esse novo elemento promove, enfim, uma nova ordem dos elementos que podem fazer com que você pense melhor, se sinta melhor, tenha mais vontade, né? Então, a questão do quântico aí, e a questão do quântico também, ela tem a ver com o quanto a sua intenção em fazer algo muda esse algo aí que você vai fazer. Entendi. Então as coisas elas não estão, passivamente disponíveis para que a gente, as acione ou as solicite, as convoque, né. No entanto, tudo aquilo que você com sua ação tocar, você vai transformar. E é preciso que você leve isso em consideração. E mais ainda, considere também que talvez aquilo que essa coisa vai virar, você não vai conhecer por completo. Mas não por isso ela não te serve, né. É trabalhar bem no campo do, assim, do não saber, do é possível, do invisível, entendi. É isso. O invisível eu acho que é um bom termo para definir o que é quântico. Eu adorei esses pontos que você trouxe, um pouquinho do que eu estudei a respeito do quântico, até pegando computação quântica, inclusive, quando você trouxe a questão dos pontos extremos, para mim, me remete a pensar uma outra metáfora e analogia de que quando a gente vai para o quântico, você pensa não em números absolutos, mas num contínuo que está vivo ao mesmo tempo, né? São os dois lados do paradoxo e ao mesmo tempo os 50 tons de cinza entre o branco e o preto, por assim dizer, para brincar nessa história, né? E junto nessa questão, o olhar do impacto que o observador causa no fenômeno observado, né? E que aí isso para mim vai também ao encontro de outra parte que você trouxe, de que existem elementos, que aí sou eu falando essa parte aqui, que a ciência ainda não consegue traduzir em transformar o abstrato em concreto, mas seriam como se fossem ondas de rádio ou o vento de um sopro que você sente, mas não vê. E isso são elementos que acabam conduzindo, impactando e influenciando resultados de fenômenos que a gente observa a partir daquele observador, sobre o que ele pensa. Para mim, pensamento é energia. Se é energia, é como se fosse onda, é como se fosse o vento do sopro. E isso impacta mesmo sem que eu possa ver
o fenômeno que está acontecendo. Faz sentido para ti isso? Muito, Dani. E pensando, na relação terapêutica, né, vamos lá, você psicólogo, dependendo do modo como olha para o seu paciente, você muda tudo, para o bem ou para o mal. Depende, enfim, do lugar aonde com o seu olhar você coloca aquela pessoa, tá? E vamos lá, isso, enfim, é uma intenção sua, mas é uma intenção que se concretiza no efeito, enfim, daquele encontro naquela outra pessoa a quem você destina um olhar generoso, potente, entende? Emocional, solidário, ético. Adorei, Que é tudo adorei. que vejo nos seus olhos, meu amigo, por isso que gosto de você. É verdade. Agora você me emocionou. Gratidão, meu amigo. Gratidão. Valeu É isso. mesmo. E por isso fico feliz também de quem me indicou aqui para você, o Daniel, outro cara que sabe o que eu tô falando, entende? E usa isso do melhor jeito também. Muito legal, muito legal. E meu querido, já encaminhando aqui para os finalmente, é, quando a gente pensa nessa ponte que você visa e constrói entre psicologia e tecnologia, e que de certa maneira é o caminho que eu venho trilhando também, né? A gente, no caso, vamos brincar assim, olha que curioso isso, e não é por acaso as coisas. Eu venho do lado da ponte da tecnologia e estou caminhando para o lado da ponte da psicologia. Você vem do lado da psicologia e está caminhando para a tecnologia. E a gente está se encontrando no meio dessa ponte, por assim dizer. Olha que curioso essa No meio questão do caminho quântica. tem um amigo. É isso, é isso, é isso. E olhando para isso, qual o maior desafio intelectual ou ético que você enfrentou e enfrenta nesse caminho? Cara, vamos lá, resistência, tá? Eu tô lá com a startup, né? Bem ali imerso naquilo que as pessoas chamam de inovação, né? E sempre que perguntam para mim qual que é o maior desafio de inovar, em primeiro lugar, a resistência das pessoas em aceitar um novo modelo, uma nova forma de enxergar as coisas, tá? É, depois da resistência, a negação, né? Pessoas que não querem dialogar, pessoas que não estão abertas a ouvir os nossos argumentos, né? No entanto, isso só enche a gente de vontade de continuar e fazer cada vez mais e melhor, tá? Agora, por incrível que pareça, né, Dani, eu tenho lá na faculdade uma disciplina, tá, do 10º semestre, se chama Seminários Integrativos, Análise de Casos Clínicos Psicológicos. E eu estou trabalhando lá como usar a inteligência artificial como uma ferramenta auxiliar na análise. E aí a gente fez coisa maravilhosa. Pegamos lá o caso do pequeno Hans do Freud, analisamos usando o behaviorismo, entende? Mas veja, uma experiência que serve muito mais para aprender o que seria o raciocínio clínico, porque, enfim, a máquina, como a gente bem colocou aqui no início, ela expõe, ela esclarece, ela ilumina, né? Mas eu estou enfrentando lá um motim de pessoas revoltadas, porque acham que psicologia e inteligência artificial não tem nada a ver. Fui para a diretoria, Dani. Imagina, me denunciaram lá. Eu tive que ir lá prestar depoimento e falar: poxa vida, eu estou apenas inserindo nesse grupo de alunos aquilo que eles vão encontrar assim que tirar o pezinho da faculdade, né? E independentemente deles gostarem ou não, o que me assim, o que me preocupa é a falta de disposição de entrar em contato com essa coisa diferente, que eles não conhecem, mas que estão se negando a vivenciar, né? No entanto, a turminha que está lá engajada, esses aí vão voar
alto, né. E de novo, né, a questão ela é no plano de fundo sempre ética, o modo como você usa, para que você usa, como você usa, e enfim, sem mentir, sem esconder, deixando à disposição de quem quer que seja, ali, o caminho que você trilhou, não só para mostrar que você fez tudo, do melhor jeito, do jeito certo, como para dar chance também da outra pessoa, se quiser testar ou fazer igual, que faça, né. Então, e aí a gente, cara, a gente transforma o código de ética em psicologia em checklists, entende? Que a gente aplica no caso e fala assim: "Ó, o que que esse psicólogo, na hora de analisar esse caso, deve ou não fazer para não infringir nenhum ali dos parágrafos lá, das regras do código de ética, tá?". Transforma o código de ética num conjunto de critérios que eu aplico sobre a minha própria atuação para garantir que vou caminhar, na linha do correto, né. Então, isso é só uma das coisas, hein. Muito legal, Tia, isso que você trouxe. E eu costumo muito usar a palavra aprender a fazer abstrações sobre processos. Porque no final de contas, tudo é entrada, processamento e saída. Tudo, tudo. Nós somos assim, né? Meio externo, entra o dado, processa e sai em forma de comportamento, sentimento, emoção, etc. Quando eu aprendo a editar o código que processa o input, né, eu consigo ganhar poderes, né? E esse elemento que você trouxe do código de ética para ajudar num caso, para que a gente consiga expressar de maneira prática e até amigável, porque muitas vezes o código de ética é escrito num linguajar rebuscado elitista que não dá para gente entender o que quer dizer aquilo. A IA pode ajudar a traduzir para uma criança de 5 anos e entender o que, que pode e o que, que não pode ser feito, né? E aí você cria um manual de boas práticas acessível, né? De maneira que você consiga fazer com que a coisa flua. Indo na mesma linha de raciocínio, até pensando num desafio que muitos de nós psicólogos temos, que é vender o nosso trabalho de forma ética, pode-se colocar o cruzamento dessa conduta ética no marketing, nas vendas, para que como que um psicólogo pode agir, se divulgar de maneira obedecendo aos critérios éticos e estabelecidos pelo CRP e CRF, de maneira que ele possa ter cliente sim e viver muito bem disso, ganhando dinheiro justo e ético com isso, né? É, e até, meu querido, indo ao encontro aqui de você pensar você no seu início de carreira acadêmica, você sabendo e tendo toda essa experiência que você já tem hoje, que conselho você daria pro Thiago lá de 17, 18 anos? Eu ia falar para ele assim: "Se comporte um pouco melhor". Dá, tá, Thiago, dá, não precisa, assim, exagerar, né. Mas assim, agora, pensando não só no Thiago lá de trás, né, mas em quem está começando, enfim, a carreira ou a aventura aí no campo, dos estudos em psicologia, cara, eu diria assim, não se feche para nada. Entende? Vá a lugares aonde você não quer ir, converse com pessoas de quem você acha que não gosta. É aí que você vai encontrar o tesouro. Muito legal, muito legal. Complementando essa resposta, agora ao invés do conselho ser para o Thiago de 17, 18 anos, vamos pensar para os estudantes atuais, porque no seu contexto lá atrás não necessariamente é o mesmo contexto atual, né? É, e a relação sua contigo mesmo é diferente da relação sua com os estudantes e próprios profissionais de psicologia hoje. Qual seria o primeiro passo prático que você recomendaria para que as pessoas comecem a explorar ferramentas de IA,
tecnológicas de forma ética, crítica e humana? Olha, eu diria que, o principal é você, cuidar, né, desse plano de fundo ético, operar com a verdade, saber também que é necessário que você, proteja as informações que você, insere no sistema, tá? E veja que isso é anterior ao uso do sistema, né? Depende da sua boa intenção e da sua responsabilidade, né, em relação àquilo que você conhece da vida das outras pessoas, né? Eh, eu uso muito como exemplo aquela que é a receita principal da sobrevivência, que é o que uma célula tem, tá? Eh, ela precisa ser, paciente, tá? Contiguidade, ela precisa se associar a outras células e para conseguir se associar, ela precisa mudar de forma. A célula, ela tem bilhões de anos com essa receita aí de 3 itens. Então a chance de dar certo é grande. É paciência, associação, flexibilidade. Estou anotando aqui: paciência, associação e flexibilidade. Nossa, isso para mim me conecta com vários elementos que, até de certa maneira, me faz pensar na forma que o mundo midiático e marqueteiro, não marqueteiro bom, marqueteiro que leva a um uso inadequado, que traz consequências ruins para quem está por trás. Quando a gente pensa na paciência, a gente está vivendo num mundo de pressão que tudo é para ontem. Não é para ter paciência, é o que você consegue fazer no tempo mais rápido possível, obtendo o maior resultado possível, conectado ao segundo, sem precisar de ninguém. Vai para o individualismo. Você não precisa de ninguém, você é autônomo, você é dono de si. Isso para mim vai ao encontro de um egoísmo. E um terceiro elemento que vai ao encontro da questão do fomento da polaridade e briga entre as pessoas. Isso vai totalmente contra a flexibilidade, porque se eu me identifico com a ideia que eu tenho, ao invés de pensar que a ideia que eu tenho ela é flexível e imutável, e eu acredito que ideia e eu somos a mesma coisa e alguém critica a minha ideia, eu associo que eu estou sendo criticado e não a minha ideia. Isso faz com que eu não associe com quem tem ideia contrária, que vai até o encontro que você falou, se abra para ouvir quem pensa diferente de você, né? E faz com que você não tenha o mínimo de paciência de falar com quem, seja lá o que for, e que é diferente de você, né? Então, me parece que, marqueteiramente dizendo, nesse mundo que faz as pessoas quererem e pensarem que elas podem se empoderar, trabalhar enquanto os outros dormem, apenas pensando que o poder está no próprio umbigo, apenas sozinho, é, o contrário de paciência, associação e flexibilidade é o ingrediente para o sistema continuar como está, sem as pessoas terem autonomia, desenvolvimento de competência e relações positivas, né, meu amigo? É isso aí, né, Dani? Você vê só que a gente está aqui conversando sobre a vanguarda, a inteligência artificial. No entanto, é inevitável voltar nessas questões mais básicas e fundamentais, né? Acho que o interessante é você pegar esses dois extremos e, ó, torcer e conectar. Coisa linda. E meu querido, já indo aqui para a penúltima provocação que eu te faço aqui. Vamos pensar no futuro. Passou, sei lá, 10 anos, 15 anos. Ou quem sabe 50 e a gente está vivo ainda, se Deus quiser, com muita saúde, com muito bem-estar,
com muita paciência, associativismo e flexibilidade para viver bem, né? Qual a sua visão mais otimista disso, do futuro? E, quiçá, qual a sua maior preocupação nessa questão relação mente humana e inteligência artificial? Cara, olha, acho que a mesma coisa, eu diria que o otimismo e o pessimismo, né? E que tem a ver com o debate que a inteligência artificial está ajudando a promover, né? A primeira coisa, o que é o humano e, e o que faz dele o elemento mais importante, enfim, daquilo que deve ser tomado como parâmetro para a gente organizar a nossa vida, né? E a inteligência artificial, né, assim, por sua utilidade e abrangência, ela está escancarando aquilo que é a condição que, desde o início do sistema capitalista, vem gerando cada vez mais pessoas em situação de vulnerabilidade, que é o fato da possibilidade de substituir muitos por poucos, e sem dar a atenção ou dividir, enfim, os recursos com esses que vão ficando de fora da cadeia de produção, né? O chat GPT, para quem nunca leu o Capital, ele está ensinando na prática, enfim, aquilo que é a norma central do funcionamento da sociedade capitalista, que é boa e ruim, entende? Lógico que é bom você não precisar mais trabalhar porque uma máquina vai fazer o seu trabalho, contanto que você continue recebendo salário e agora com liberdade para, enfim, aprender coisas novas, viver coisas novas, trabalhar em coisas novas também, né? É, no entanto, não é isso que a gente. Agora, a linha é tênue, entende? É a mesma coisa que, se orientada por um lado ou para o outro, vai gerar cada vez mais miséria, ou, enfim, um mundo livre e abundante para que a gente desenvolva todas as nossas potencialidades. Que legal isso que você trouxe. Eu às vezes falo nas minhas aulas, na minha visão otimista, que para mim a IA veio para nos humanizar. E por que que eu falo isso? Se a gente for observar, uma das principais utilidades da IA é acelerar, fazer mais rápido e mais bem feito coisas que o ser humano inventou e que por muitas vezes são até chatas dele mesmo fazer. Daniel, você me perdoa? Eu só vou aqui abrir de novo, eu vou ter um minuto. Guarda aí. Claro, claro. Espera aí, calma aí. Bom, Ti, continuando aqui então, pegando o fio da meada e o gancho aqui que eu costumo pensar aí a respeito da IA, da questão da humanização, né? É, eu acho que a IA veio para poder nos tornar humano de novo. Por quê? A principal utilidade que ela faz, e que ela de fato faz muito bem, até melhor do que nós, em produtividade, é fazer várias coisas que, do meu ponto de vista, elas não são naturais humanas. Você citou, por exemplo, fazer um relatório, né? Para mim não é natural do ser humano escrever um relatório. Ele inventou isso de maneira que seja possível uma continuidade, uma passagem de conhecimento, um registro, uma manutenção de um processo que precise de acompanhamento e ajustes futuros para, se outra pessoa precisar acompanhar, ou você mesmo se lembrar de algo relevante que aconteceu. Né? Um livro, algo escrito é uma memória que por assim dizer, existem memórias que, do meu ponto de vista, elas não precisam ser perenes, existem memórias que, de fato, sim, elas deveriam ser perenes, até porque elas são muito mais princípios e fundamentos do que conteúdo, por assim dizer. Elas são mais estruturantes do que conteudistas, né? Então, tanto é que o nosso cérebro tem inteligência de ter memória de curto, médio e longo prazo,
Ó, isso vem da natureza, igual você trouxe da questão da célula ser paciente, associativista e flexibilidade. O nosso cérebro tem essa característica. Quando eu observo a IA como de um ponto de vista utilitarista, ela manda muito bem num monte de coisa que eu considero chata de fazer. Então, por que não pensar a IA como uma liberadora de tempo de coisas que eu odeio fazer, por assim dizer, algumas delas, para que eu possa ter tempo de conversar com meu amigo Tiago e ficar filosofando sobre a vida e pensando coisas que a gente possa evoluir cognitivamente na nossa velocidade natural de ser humano, observando nossos sentimentos, emoções, nossos pensamentos e, por assim dizer, desenvolver um mundo no mínimo mais digno, melhor, ético para quem nos cerca, né? O que você pensa a respeito disso? Faz sentido essa minha perspectiva? Olha, Dani, faz sentido, tá? Eu trocaria o termo natural por essencial. Entendi. Veja que a descrição que você faz de um relatório, né? Ou seja, a capacidade de eu transmitir um conhecimento a alguém, cara, isso aí é que deu origem ao humano. Entendi. Quando ele aprendeu a fazer uma coisa ali, percebeu que era importante que ele conseguisse ensinar a outra pessoa aquilo que ele aprendeu, consciente de que a sua vida tem um tempo é, finito, né? Agora, a questão, vamos pensar assim, filosófica ou intrínseca à inteligência artificial que me interessa, é aquela que considera que a coisa mais especial que existe em um ser humano não é a sua capacidade de pensar, mas é a sua capacidade de sentir, entende? O pensamento está aí, ó, simulado na máquina, ainda que é muito, muito aquém do que essa pecinha aqui que a natureza nos deu é capaz, né? Ontem eu estava vendo com os alunos, não sei se você chegou a ver, um estudo que o Google fez em parceria com o Harvard. Eles pegaram 1 milímetro cúbico de um cérebro humano, tá? E encontraram 150 milhões de sinapses. Uma imagem que precisou de 1,4 mil terabytes, 1 milímetro. E o pessoal está com medo do chat GPT. Não, esse aí é inofensivo, é uma criancinha ainda, tá? O poder está todo com a gente, entende? Então, agora, veja, né? Por que que para nós, tá, Daniel, é mais fácil admitir que o pensamento não é a coisa mais especial? Porque a gente tem coração. Agora, num mundo onde existe um monte de gente sem coração, apegada à ideia de que o pensamento nos torna especial, isso aí dificulta muito eles abrirem mão, enfim, dessa forma de entender o que é o humano e fazer a passagem, né, para aquilo que de fato interessa e para aquilo que de fato dá garantias, entende? Ó, quando você me convidou, eu vim aqui tranquilo, porque eu pensei assim, o Daniel me quer bem, não importa o quão diferente ele vai pensar de mim ou não, ele me quer bem. Então eu tô tranquilo, entende? Acho que a gente deve trabalhar essa base afetiva, entende? Que vai garantir que qualquer que seja a briga, vai acontecer no fair play, na regra, com respeito, enfim, e no final a gente vai dar mão e agradecer um ao outro pela disputa que tivemos. Coisa linda. Obrigado, obrigado de coração por essa prosa aqui que para mim foi maravilhosa, meu querido, maravilhosa. Gratidão mesmo. Uma última pergunta para a gente encerrar aqui. Que dica que você daria do que as pessoas que querem entrar nesse mundo da IA barra psicologia, o que eles poderiam consumir? Livro, podcast, vídeo, etc. É, além disso,
já para a gente encerrar, eu deixo meu agradecimento de coração aqui para ti e te pergunto como que as pessoas te acham, que rede social você é mais presente, o que que você quer deixar também de mensagem final para as Ó, pessoas, na verdade, a única rede social que eu tenho é o LinkedIn, né? tá? E tá lá, Thiago Lopes de Oliveira, ou então Anjo da Guarda, Saúde Mental Digital. Eu vou pegar 2 livrinhos aqui para mostrar que são aqueles que abriram a minha cabeça, tá? Só um minutinho. A gente está aqui falando de inteligência artificial, né? Sobre o futuro. Então, esse debate é antigo, tá? Ó, o livro que eu li e que entendo, me posicionou, me situou bem no campo da cibernética. Ele se chama A Cibernética e o Humano, Aurel David. É um livro lindo, tá? E esse outro aqui, A Cibernética e o Cérebro Humano, do Frovolov. Um é francês, o outro é russo. Agora vamos lá, ó, o livro do francês, primeira edição, cara, vamos lá, muito, tipo assim, é década, é 1971, tá? Esse do russo, vamos lá. E a tradução, acabei de ver aqui, ó, do Flávio Gicovati, que era um psicanalista legal, né? Vê só. Cara, esse aqui, eu diria que é mais antigo ainda, tanto que não tem a data. Mas deve ser da década de 70 também, tá? Então, um debate antigo. Eu procurei um outro aqui que eu não encontrei, que é um livro de uma jornalista científica chamada Gita Pessis Pasternak. É um livro sobre inteligência artificial. Essa é da década de 90. Ela entrevista os maiores cientistas, então o cara que inventou a pílula anticoncepcional, entende? E pergunta a eles questões relacionadas à inteligência artificial. Quando eu achar ele aqui, eu vou bater uma fotinho e mandar para você a capa, porque acho que esse aí, veja, Dani, o que você está fazendo aqui é o que ela faz, tá? E ela é autora do meu outro livro, um dos prediletos, que se chama A Ciência, Deus ou o Diabo. Gita Pesce Pasternak, ela é uma jornalista científica. Ela estuda, enfim, aquilo que a pessoa que ela vai entrevistar entende. E aí tem um debate, uma conversa assim, desse tipo que a gente teve hoje, bem legal. Obrigado, Ti, mais uma vez. Quer deixar uma mensagem final para quem nos escutou até aqui? Cara, ó, sejam felizes, tá? Sem medo de errar. Tenham, enfim, coragem. Coragem, coragem, como diz meu amigo Fernando Diniz lá. Assim, ousem, tá? E é isso. E se cair, levanta. Se errar, aprende. Fantástico. É isso. Meu querido Ti, muito obrigado por seu tempo, por sua generosidade em compartilhar tanta sabedoria profunda aqui. Gratidão de coração. E minha querida ouvinte, meu querido ouvinte, que nos viu, nos escutou até aqui, tenho certeza que você deve ter saído aí com a cabeça explodindo de ideias, de conexões não óbvias, por assim dizer, né? E espero que, como o Ti bem disse, fazendo numa consequência que a máquina não faz, sentindo provocações, não apenas pensando, porque pensar a IA já está mimetizando a gente, né? Então, gostou? Compartilha esse episódio com mais pessoas. Lembra de dar o like para o YouTube e os canais ranquear melhor. Deixa seu comentário. E muito obrigado e até a próxima.